Olá, meus queridos, graça e paz, como é que você está? Tudo bem? Pastor Júnior aqui que vos fala, somos podcast, começando agora mais um episódio. Saudades, né? De gravar nesse formato, trazer uns estudos para os irmãos, mais aprofundado. Eu quero trazer hoje um estudo notável. Você e eu vamos aprender juntos aqui da palavra de Deus. É sobre a parábola do grão de mostarda. Sempre trazendo princípios de interpretação bíblica e fazendo um paralelo com as heresias que são pregadas pela seita cristã Maranata. Seita não no contexto pejorativo, mas no conceito teológico, que tem características como de exclusivismo, sectarismo, né? De teologia do medo para menotrar seus membros, para dominar os seus membros, lavagem cerebral, esse tipo de coisa que se encaixa dentro do conceito teológico de seita, tá? Essa é a nossa opinião com base na teologia. Vamos lá, queridos, vamos tentar estudar aqui juntos? Vamos lá. A parábola do grão de mostarda está em Marcos capítulo 4, do verso 30 ao 34. Vamos estudar juntos. Bom, novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Vamos lá, queridos. Veja só. Quando a gente vai estudar o texto da palavra do Senhor, nós precisamos levar em consideração tudo que o texto quer falar. Se a gente se prende a um detalhe ou fica tentando achar detalhes, inferindo, fazendo inferências, fazendo essas alegorias, a gente pode causar um problema. E a gente precisa ter cuidado quando a gente tem no texto, na Bíblia, simbolismos, tá? Que são bem claros, tá? Alegorismos claros que tem na Bíblia. E a gente pega o alegorismo e considera esse alegorismo como um amuleto, como algo que vai servir de modelo para toda a Bíblia. Por exemplo, quero vos dar um exemplo. A serpente, ela simboliza o quê? Olha, a Bíblia diz assim: e eu usarei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então, fala do adversário. Lá no Jardim do Éden, né? O adversário estava ali. Bom, e a serpente de ouro que foi levantada no deserto? E todo aquele que olhasse para essa serpente seria curado. Essa serpente seria o adversário ou seria o símbolo de Jesus Cristo? Símbolo de Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer é uma tipologia, uma simbologia não pode servir para toda a Bíblia, porque nós precisamos considerar o contexto. Vou dar um exemplo. O sol da justiça nascerá e trará a salvação debaixo das suas asas. Esse sol da justiça seria quem? Jesus, né? O sol da justiça seria Jesus. Mas o sol do deserto, causticante, seria o quê? Seria lutas, provas, dificuldade. Isso você está notando? Você está conseguindo perceber? Tá. Por que eu estou dizendo isso? Você vai entender. Você vai entender. Vamos ao texto, tá? Novamente ele disse, Jesus disse: com quem compararíamos o reino de Deus? Então eu vou destacar aqui, ó. Reino de... Isso, o reino de Deus. Então ele está procurando fazer uma comparação, parábola, isso é uma comparação, é uma história contada para comparar ao reino de Deus. Irmãos,
aqui esse texto fala do reino de Deus e não da vaidade de pessoas. E não de uma prepotência, de uma arrogância, de algo que a pessoa faz que não diz respeito àqueles que fazem parte do reino de Cristo. Mas vai mostrar como é que o reino de Deus se comporta. Como é que funciona a questão relacionada ao reino de Deus. Então Jesus Cristo diz assim, ó, como é que eu vou comparar? Então eu vou comparar o reino de Deus a um grão de mostarda, tá? Um grão de mostarda. E ele diz assim, é como um grão de mostarda que uma vez plantada é a menor de todas as sementes, daquela época conhecida. No entanto, plantada, ela cresce. Então, ó, grão de mostarda, eu vou deixar bem claro aqui, ó, o grão de mostarda, tá? O reino é o grão de mostarda, que uma vez que é plantada, a semente é plantada, ó, o reino de Deus é um grão que é plantado, tá? Irmãos, aqui tá falando que o reino de Deus é fé? Sim ou não? Não. Tá falando que o reino de Deus é o reino de Deus. Grão de mostarda é fé aqui? Não, é o reino de Deus. Veja, tá escrito, irmão. Não tem nada. E eu tá procurando o significado. Não, porque é a fé. Não, o reino de Deus é o reino de Deus. É aquilo que ele tem feito em nós e através de nós. Então ele comparou esse reino de Deus como o quê? Como uma semente. Um grão de mostarda. Plantada. Agora eu pergunto a você, irmãos. Você é um agricultor, tá? Vem aqui comigo. Reflete aqui comigo. Você é um agricultor. Se você planta uma semente, o que é que você espera? Vamos lá? O que é que a gente espera quando a gente planta uma semente, queridos? Que ela germine, cresça e produza muitos frutos. Olha, isso é o natural. Não combina, irmãos, o reino do céu com fé, como é pregado na igreja que chama Maranata. Não combina. Por quê? Porque ela diz que uma fé é interior. Seria aquilo que estava dentro da semente. Que uma vez que essa fé é exteriorizada, a fé é exteriorizada, aí virou problema. Fala da vaidade, fala da aparência. Meus queridos, será que isso aí é verdade? Será que quer dizer isso, irmãos? Não quer dizer. Porque a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é o grão de mostarda, não é a fé, irmãos. É o grão de mostarda, é o reino de Deus. Está aqui expresso. Eu não preciso inventar absolutamente nada para aquilo que já está escrito. Tá? Então, quando plantada, aí diz assim, é a menor, né? A menor semente. Então veja, grave isso aqui, é a menor. É a menor, tá? No entanto, plantada, ela cresce. Cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Veja, irmãos, veja, eu quero que você reflita, por favor, comigo. Por favor, reflita comigo. O reino de Deus, que é a menor de todas as sementes, uma vez que ele é plantado, o grão de mostarda plantado, né? Ele cresce tanto que se torna a maior de todas as hortaliças. Então ele está vendo, ele está fazendo uma comparação, irmãos, entre uma semente tão pequenininha para o efeito dela quando ela é plantada. Olha a diferença, irmãos. Uma semente tão pequena, mas o efeito de quando ela germina, de quando ela cresce, só é em que pese a semente ser bem pequenininha, mas quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as hortaliças. Isso é o reino. Ele está falando do reino de Cristo, que às vezes é plantado, irmãos, num lugar simples, num coração simples. Uma ação que você faz para o próximo. Planta ali uma semente tão pequena, uma palavra de encorajamento, uma palavra, né? Uma assistência, um texto que você manda para alguém, um louvor, um hino.
né? Estender a mão para alguém, ajudar alguém financeiramente, irmãos, inclusive partilhar com a feira para aquele que está carente, para aquele que está necessitado. É o Evangelho de Cristo. Ajudar o irmão a comprar um livro, abençoar um irmão, né? Abençoar aquele que está necessitado, olhar para ele. Parece uma atitude muito simples, muito normal, muito natural. Mas aquilo ali plantado, irmãos, quando cresce, irmão, se torna algo grandioso. Os efeitos do crescimento, tá? Do crescimento da semente de reino de Deus, do reino de Deus. Quando cresce, meu querido, é algo extraordinário. Aí o que é ensinado na igreja cristã Maranata? Que a semente é a fé. Irmãos, em nenhum momento o texto vai falar sobre fé. Veja, ela está fazendo uma exegese. Está colocando no texto aquilo que o texto não quer falar. O texto está falando sobre fé, querido? Sim ou não? Procura aí. O texto está aí para vocês. Olha, observe, por favor. O texto está falando sobre fé, meu irmão. Sim ou não? Não, irmãos. Não tá. O reino está falando do reino de Deus, que é como uma semente, que é algo pequeno às vezes, muito simples, mais uma vez plantado. Meu Deus, que coisa grandiosa. Vamos dar um exemplo? Ora, Cristo nasceu onde? Numa manjedoura. Cristo foi uma semente plantada, meu irmão. No mundo aqui. Mas olha o que aconteceu com o cristianismo. Se alastrou e tem se alastrado por toda parte do mundo. Toda parte do mundo. Agora vamos lá. Cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Olha que fantástico. Né? Cresce tanto que as aves do céu que estão ao sol, que estão sofrendo, que precisa de um pouso, que precisa de um abrigo, que precisa de um refrigério, vai encontrar sombra onde, irmãos? Exatamente. Nos ramos grandes do reino de Deus. Então, são pessoas que estão precisando, irmãos, de uma palavra, de uma direção, de um refrigério. Olha o que Jesus disse. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é o reino. Isso é o reino. Quando essa semente, irmãos, é plantada no meu coração, quando o reino de Deus é plantado no meu coração, ele vai crescendo na minha vida, ele vai crescendo no meu interior de tal forma que as pessoas que estão ao meu redor vão me procurar, vão te procurar para buscar descanso, para buscar uma palavra. Isso é o quê? Cristo em vós. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. E aí o Senhor nos usa para trazer uma palavra de conforto, de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma direção, né? Para dar o consolo necessário, para ajudar, para estender, braço forte ali, mão amiga, ajudando as pessoas. As aves do céu são todas as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos, cansados e sobrecarregados. E você é um pequeno Cristo. Você é uma cópia de Jesus. Você é cristão, né? A igreja Maranata não é cristã. Porque ela, que pese está no nome, Igreja Cristã Maranata, mas ela disse, ó, nós somos a obra e o evangelho que está aí é o cristianismo. Então, o cristianismo não é a Maranata. Ela mesmo se intitula fora dos que são cristãos. Então, é uma seita, né? Então, o que é que ela prega, irmãos? O que ela prega que isso aqui é fé, porque a fé não pode ser exteriorizada. Quando exterioriza, né? Aí ela coloca o quê? Esse texto ele coloca lá para reforma, né? Para reforma protestante ali naquele tempo da igreja, quando ela tinha templos vultuosos, quando tinha aquela situação toda, mas que as aves do céu, que é a ave do céu? Aí ele pega um outro texto, desculpa, que fala sobre a ave do céu para encaixar aqui. Qual é o texto? Vamos a ele. Tem um texto da palavra do Senhor que diz assim, Jesus falando, a raposa tem os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí ela coloca as aves do céu como o adversário que age aonde? Na mente.
das pessoas. Veja, né? E Jesus estava falando que era o adversário que age na mente das pessoas. Você pode ter esse entendimento, né? Fazer uma interpretação. Mas Cristo não tinha lugar no coração das pessoas. Então ele pega esse texto, traz para cá o elemento ave do céu, como se fosse o adversário, e coloca aqui. As aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Vai mostrar que é a ação do adversário lá dentro. Então, já que a fé, que é tão pequena, se exteriorizou, né? Aí o adversário veio e tomou conta. Irmãos, veja só. Por que isso é uma heresia? Vamos lá, vamos explicar. Primeiro, porque a fé precisa ser exteriorizada. Porque a fé sem a obra, ela é morta. Tiago fala sobre isso. Você tá entendendo, meu irmão? Ó, a Bíblia diz, tá? Bíblia, tá, irmão? É Bíblia. A fé sem obra, ela é morta. Se eu planto fé, a fé tem que nascer, tem que brotar e tem que gerar. Porque a fé sem obra, ela é morta. Morta. Então, começa por aí, queridos. As aves do céu, aí pegou outro texto para combinar com isso aqui, para poder fundamentar aquilo que está na cabeça do Papa, tá? Do grande líder. Então, por essas e outras, irmãos, esse estudo é uma heresia. É uma heresia, certo? É uma heresia. Então, vou destacar aqui. As aves do céu podem abrigar-se, encontrar lugar seguro, buscar abrigo, tá? Podem abrigar-se. Agora, veja só. Deixa eu falar aqui com vocês. Quando a gente faz esse tipo de interpretação, a gente foge do sentido real da palavra de Deus. Quero trazer alguns pontos aqui para que você possa meditar comigo, tá? O que é que a gente poderia falar? Em primeiro lugar, olha que coisas interessantes. Primeiro, o poder de um pequeno começo. Semente tão pequena, não é? Poder de um pequeno começo. Segundo, o crescimento sobrenatural. Pequeno, simples, mas quando cresceu, foi algo sobrenatural. A semente plantada, ela precisa germinar, ela precisa nascer, senão ela morrer. A semente que é plantada, tá? E ela não germina e cresce, ela é uma semente morta. Então essa questão, preste atenção, essa questão de fé interior é uma fé morta. Eu duvido um agricultor plantar uma semente e não esperar que ela gere. Se ela não gerar, é semente morta. Tá? É semente morta. Ela mofou e ela não conseguiu plantar. Tem morte lá dentro. A fé, se é isso que é o entendimento dela, né? A fé que não consegue entrar em ação, ela é morta. Por isso que o grão de mostarda aqui, nesse texto que trazido por Jesus, ele não representa, tá, a fé, mas o crescimento, o avanço que tem exponencial do reino de Deus. Começa simples, começa pequeno, mas quando cresce, faz coisas extraordinárias. O impacto da influência desse reino no mundo. Olha, as aves do céu vieram para fazer ninho, para encontrar descanso, na verdade, na versão de Marcos, né? Para abrigar-se à sua sombra, tá? Isso mostra também que o reino do céu está aberto para qualquer ave do céu vir e entrar. Qualquer, é para todo aquele que crê, para todo aquele que precisa. Ó vós que tem sede, vinde às águas, quem precisa vem, tá? Aí você pode inferir algumas coisas, por exemplo, o tempo, o processo que tem da semente, se demora, se não demora, mas já é suficiente, irmão, com o que está escrito aqui. Já é suficiente com aquilo que está escrito aqui. Então, vamos lá. O que é que nós precisamos entender, queridos? Que quando a gente faz essas exegeses, olha para onde você vai. Vai falar que o grão de mostarda é a fé. Não é, irmãos, porque a fé, sem a exteriorização, sem a ação, tá? É morta. Então, na verdade, o que é que a seita Maranata ela está ensinando? Ela está ensinando que a fé
dos maranatas é uma fé morta. Porque é como uma semente, é como um grão de mostarda que não germinou. Não fala sobre a vaidade, crescer. E olha, se a Maranata ela não tem o interesse da expansão do crescimento, a pergunta é a seguinte: por que é que ela tem comprado verdadeiros mausoléus? Por que a Igreja Cristã Maranata tem comprado os verdadeiros templos mausoléus? Como comprou na Inglaterra, salvo engano, como comprou nos Estados Unidos. Por que é que ela tem feito isso? Você consegue me fazer entender? Isso não é exteriorização, não, para sair na fotografia, para sair na filmagem dizendo, olha aqui o nosso templo, nós compramos. E foi assim que foi dito, né? Era um milhão e nós compramos por 700 mil. Olha que templo fantástico. Isso não é exteriorização, não? Veja, irmãos, às vezes, preste atenção, a mensagem pregada por G. de Trigueiros para os outros se aplica perfeitamente na própria igreja. Uma fé que não entra em ação, uma fé que não ajuda o próximo, uma fé que odeia pessoas, uma fé que processa pessoas. Você já pensou? Não lê Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6. Salvo erro. Uma fé que não entra em ação para crer em Jesus, na providência dele. Aí uma fé exteriorizada, viu? Uma fé exteriorizada. Olha aí os templos aí aparecendo. Motivo de louvor. Bom, queridos, essa é a nossa explanação de hoje. Nossa exposição. Espero que você tenha entendido. Abra sua mente. Estude aqui comigo a palavra de Deus. Conosco, né? Com todos os canais que têm estudado a palavra de Deus. E você vai ver que você está no aceitar. Você que é de lá. E você que já saiu, dê graças a Deus, porque é forte. Tá? Somos Podcast, Pátio Júnior aqui que vos fala, sejam todos bem-vindos. Queria pedir um favor para você, se for possível, tá? Se for possível. Para que você... O nosso canal aqui é um canal que nós temos tentado até trazer esse conteúdo. Se você puder dar uma força pra gente. Pastor, como eu posso dar uma força? Ativando o sininho de notificações, você se inscrevendo. A gente tem notado que muitas pessoas, elas assistem, mas elas não estão inscritas, tá? Se você puder, se inscreva, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe, tá? Palavra de Deus. Fiquem todos com Deus, graça e paz do Senhor Jesus, que o Senhor vos